O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, quem é o rei? Jorão: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha o avisado, e assim se salvou mais do que uma vez, mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então ele chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto, na câmara de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei e disseram assim: meu senhor, ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos e carros de guerra e um grande exército, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são maiores os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17: Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou novamente e disse: peço-te que fire esta gente com cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deus e Pai, toma minha vida em tuas mãos. Toma, Senhor, ó Pai, Deus, que possamos voltar a queimar da maneira necessária. Senhor, que possamos de fato, quando abrirmos a nossa boca, falarmos: somos crentes em Cristo Jesus, somos lavados e remidos, e que o Senhor, de fato, Senhor, seja prioridade para as nossas vidas, Senhor, prioridade, Senhor, para aqueles que nos ouvem, prioridade na nossa casa, prioridade diante de tudo que temos e de que somos. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra as nossas vidas prevalecerá. Claro que eu estou baseado em Isaías capítulo 54, no seu versículo de número 17. E é claro que eu estou falando a respeito de guerra, e o texto diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você a condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. E baseado nesse texto aqui que nós lemos no capítulo 6 do segundo livro dos Reis, a partir do seu versículo de número 8, nós vamos ver mais uma vez o exército sírio, Ben-Hadad, se levantando contra a nação de Israel. Em específico aqui eu estou falando do reino do norte. E estou falando de mais uma vez alguém que está se levantando contra o povo de Deus. Lembrando que mais uma vez aqui nessa feita, o texto não está falando que Israel provocou os sírios. Israel aqui não é alguém que provoca o inimigo para que o inimigo se levante contra ele. Então já vai aqui algo que merece ser dito nessa noite. Não é porque você não provoca o teu inimigo que você não o incomoda, né? Então muitas das vezes você pode incomodar o seu inimigo sem necessariamente provocá-lo. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Hoje nós estamos diante de uma rede social e que o seu alcance é maravilhoso, mas
existem coisas que você posta simplesmente para compartilhar um tempo de felicidade e de alegria que você está vivendo. Mas simplesmente pelo fato de você postar alguma coisa, há quem veja do outro lado e há quem se entristeça com aquilo que você postou. Na verdade, você não está gerando nenhum tipo de ataque a ninguém, mas o fato de você ter postado alguma coisa que tenha alegrado o teu coração faz com que pessoas se levantem contra a tua vida. Eu abri e fechei o adendo em cima daquilo que eu precisava falar. Mas aqui, nesse texto em que nós estamos, do segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do seu versículo de número 8 em diante, aqui, esse texto fala sobre uma força maior, e é interessante isso, a gente tratar nesse texto. Eu não sei se o som está muito alto aí, aqui para frente ou lá para trás. Como é que está aí, gente? Tá bom? Ouve-se de forma nítida aí? O pessoal ouve de forma nítida? Obrigado pelo feedback. Aqui o texto fala sobre uma força maior diante de uma guerra. Então deixa eu repetir isso, porque isso aqui também é muito importante. No meio de uma guerra onde os sírios se levantam contra a nação de Israel ou contra o reino do norte, aqui fala que uma força maior está se levantando nesse momento. Essa força maior, pastor, qual é a importância e qual é a relevância dela? Bem, é uma força maior que está presente o tempo todo. Não significa que talvez não esteja presente do seu lado, que esteja ausente de você. Não significa que você não esteja vendo com os seus olhos físicos, que nos olhos espirituais não estejam contemplando aquilo que essa força maior está se levantando a nosso favor. Ela é invisível, mas também sobrenatural. Ela é poderosa e ela está presente para guerrear as guerras do justo. Deixa eu repetir isso. Existe uma força maior contra toda ação do inimigo. Essa ação foi uma ação planejada, essa ação foi uma ação arquitetada. Mas diante de uma ação planejada, diante de uma ação arquitetada, a força maior se levantou. Ou seja, aquilo que você não vê, a força maior vê. Aquilo que você não ouve, a força maior ouve. Aquilo que você não tem domínio ou controle, a força maior tem domínio e tem controle. E algumas guerras diante da nação de Israel, ela tinha alguns objetivos. Guerras que tinham o objetivo de alinhar o seu povo à vontade de Deus. Então existiram guerras que Deus permite para quê, pastor? Para que o povo se alinhasse ao desejo soberano do Pai. Mas existiram guerras, e essa é uma delas, em que vão promover uma adoração sincera. Irmãos, existem guerras que se levantaram na sua vida somente para promover uma adoração verdadeira e sincera ao Deus vivo. Deus permite, porque a partir dessa guerra a sua oração nunca mais será a mesma. Deus permite guerras para poder fazer com que dos seus lábios nasça um cântico novo ao Deus que tu serve. Então existem guerras que têm essa função. E o texto é muito cirúrgico, porque o texto diz aqui que Deus não deu livramento uma única vez, que Deus não foi lá e cuidou e tratou disso numa única vez. O texto deu livramento a Jorão, rei de Israel, exatamente algumas vezes. O que significa isso? Que tem livramento do céu sendo despejado de sobremaneira elevada sobre a igreja. Existem livramentos dos céus que estão sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a vida dos teus filhos. Deus está dizendo assim: não caiu porque eu dei livramento, não caiu porque eu sou o Deus do livro. Você está entendendo isso? Por favor, diga amém. Deus está dizendo: livrei uma vez, livrei duas, livrei três, livrei quatro, livrei cinco, livrei seis. Eu vou continuar falando até você dar um glória. Livrei 7, livrei 8, livrei 9. Eu vou continuar falando até você entender. Livrei 10, 11, 12, 13. Deus está dizendo: livrei e continuarei livrando. Esse texto aqui também
revelações. Qual é o poder de uma revelação para um crente aquecido pelo Espírito Santo? Revelação para um crente aquecido pelo Espírito Santo, elas têm o poder de frustrar os planos do inimigo. Deixa eu te falar aqui para você entender aí. Existem revelações dos céus que estão descendo sobre as nossas vidas, que serão capazes de frustrar os planos dos nossos inimigos. Tramaram contra a tua vida, mas não vai ficar desse jeito, porque Deus vai revelar e vai frustrar. Você está entendendo isso? Diga amém. E aí nasce o tema da nossa meditação: nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará. Se tiver alguém do teu lado, já pode virar para ele ou para ela, e você pode falar: nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará. Deus está virando para a igreja e está dizendo: permaneça firme e fiel. Tem um outro detalhe que acontece aqui nesse tema. Para você que acha que tudo é contigo, para você que acha que parece que o inimigo só tem se levantado contra a tua vida, eu vou te mostrar que também nesse texto um exército vai na captura de um único homem. Esse exército não quer o rei Jorão, esse exército aqui não quer os soldados de Israel, esse exército aqui só quer um homem por nome de Eliseu. Então eu quero dizer para você que Mahatma Gandhi vai dizer que grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Pastor, o senhor pegou um personagem ilustrativo, agora fala de Bíblia. Paulo vai dizer que uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, e grandes são os meus adversários. Deus está dizendo: para de reclamar, levanta a tua cabeça, porque se tem um exército que já viu que você resolve problemas, que através da tua vida situações difíceis tornam-se fáceis, levanta a tua cabeça, porque você é um eleito, e o Deus que te deu a missão é o Deus que vai te guardar em toda a trajetória da tua caminhada cristã. Ele está virando para a igreja, está dizendo: para de murmurar em meio a essa guerra. Mas cercaram, mas aconteceu alguma coisa com você e com os seus? Não, porque eu, Senhor, estou guardando. Se você entendeu isso, pode glorificar e pode oferecer suas palmas para Jesus. Um exército para um único homem. Isso mexe comigo. Mexe comigo. Tem dias que eu digo: Senhor, só tem eu aqui? Fui pego como cruz? Não vai parar não essas pedradas, Jesus. Aí eu me arremeto à Bíblia. Sabe por quê, meus pastores? A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia fala de um homem chamado Simei, e a Bíblia diz que esse homem vai apedrejar Davi. E Davi, quando tem a oportunidade de matar Simei, não mata. Por quê? Porque Davi entende que até para pedrada tem tempo. Podia ter matado, não matou. Deixa-me apedrejar, ele tem um tempo para pedrada. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: tem um tempo para pedrada. Diga assim: daqui a pouco vai passar, e quando passar vai descer uma glória, hein? Repita comigo: vai descer uma glória, hein? E quando a glória descer, tu vai ver o que eu vou fazer. Esse texto aqui também esconde algumas coisas. Por quê? Por que que essa guerra não se levantou no antecessor? Por que não foi Elias escolhido para confrontar contra os exércitos inimigos? Por que foi Eliseu o sucessor? Porque se fosse Elias, tudo seria mais fácil. Por conta de quê, pastor? Porque Elias é conhecido como filho do trovão. Elias é conhecido como o cara que ora e em 5 segundos Deus derrama fogo do céu. E a quem Deus está levantando agora? Deus está levantando um jovem agricultor. Por quê? Porque a honra não vai ser do homem, a honra vai ser de
e tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Pode levantar uma das suas mãos para o alto e pode começar a glorificar o Senhor. Deus escolheu Eliseu. Por quê, pastor? Porque no 1 Reis, capítulo 19, eu anotei isso aqui, eu preciso compartilhar, versículo 11, 1 Reis 19, 11, o texto diz assim: então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor do monte. Eis que o Senhor estava passando. Aí o que acontece? Um grande e forte vento vendia, e os montes, e quebrava. Põe na RA, que esse texto eu já prefiro a RA. Isso, disse-lhe o Senhor: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento vendia, e os montes despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém, me ajuda, o Senhor não estava no vento. Leia comigo, depois do vento, o que teve? Um terremoto, vai. Depois do vento, o que teve? Um terremoto. Aí o que o texto diz? Mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12, depois do terremoto, o que teve? Um fogo, vai. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Qual é a representação de um cício tranquilo e suave? O que está acontecendo aqui? Deus estava mostrando para Elias: o seu sucessor vai ser diferente de você. Eu vou chamá-lo no meio do cício que é tranquilo e que é suave. Eu vou me manifestar através dele. O que significa isso? Ele vai ser a representação de Cristo. E se Elias perguntasse para o Senhor, Deus diria: você vai ser a representação de João Batista, raça de víboras, convertei-vos diante do Senhor. E Jesus é aquele que diz: eu sou a porta, e aquele que entra encontrará pastagem, entrará e sairá. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer: quem vem a mim, de modo nenhum se perderá. Jesus vai virar e vai trazer o amor. E João está com a mão no machado, irmãos. E Elias com a mão no machado. E Eliseu, um cício, um vento suave. Diga assim: chegou um tempo de um vento suave para dentro da sua casa. Profeticamente, eu digo: calmaria está chegando. O mar vai se aquietar, as ondas vão deixar de bater e o vento vai parar de soprar. Nesse texto, Bruno, Eliseu tem a função de revelar, o caráter de Deus a Jorão. Por quê, pastor? Porque a família de Jorão serviam a Baal. E o que Deus estava falando com Jorão? Jorão, Salmos 115, versículo 5. A tua família, o tempo todo, eles acreditavam em Baal. Só que Baal tem boca e não fala, tem olho e não vê. Eu botei no singular, mas no plural, como diz o texto, tem boca e não falam, tem olhos e não vê, mas eu sou o Senhor. O que Eliseu está fazendo com Jorão é revelando o caráter do Deus de Israel, que tem boca que fala, que tem olhos que veem, que tem braços que apalpam, um Deus de resposta. Você está entendendo? Deus está mandando eu te dizer: eu sou o Senhor Deus, o Deus que vê. Eu preciso liberar, porque tem alguém que chegou aqui e precisa ouvir isso hoje. Eu sou o Deus que vê. Eu estou vendo. Você está entendendo? Toque em alguém e diz assim: ele já viu, e a qualquer momento vai se manifestar. Você entendeu isso? Deus que vê. Sempre que
os sírios planejavam, Deus via e revelava. Deixa eu repetir, sempre que os sírios planejavam, Deus via e revelava. E está falando do povo do reino do norte, um povo onde a sua maioria era infiel a Deus. Mas infidelidade a Deus não muda o plano de misericórdia que ele exerce sobre a nação, não muda o plano divino estabelecido por Deus, e não muda, Murilo, a aliança que ele fez com Abraão, e disse: Abraão, de ti farei uma grande nação. Eu vim te dizer que existem coisas que já estão liberadas sobre a nossa vida, por conta de uma aliança irrevogável, e que não podia ser quebrada, nem por ele mesmo. Deus está dizendo: eu sou o Deus de toda misericórdia. Você entendeu? Só que o Deus que vê é o Deus que interrompe. Quando eu estava preparando isso aqui, eu falei: Senhor, Deus me deu algumas vidas aqui, enquanto eu estava escrevendo. E o Senhor falou assim: diga, eu sou o Deus que interrompe. O Deus que interrompe é o Deus que vê, é o Deus que olha para você e diz assim: eu estou entrando, vamos teclado, vem comigo, eu estou entrando e eu sou o Deus que interrompe. Salmos 121, versículo de número 4. Mas eu vou te pedir algo profético hoje. O Deus que interrompe é o Deus do Salmo 121, versículo 4. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele viu e agora está interrompendo. Ele viu e agora está agindo. Então é o Deus que vê. O Senhor não só vê, mas interrompe. Só que tem gente aqui que precisa receber isso hoje. Tem gente que no mundo espiritual precisa levantar a sua mão e precisa receber a interrupção. Tem um Deus dando um basta nessa situação. Tem um Deus agindo de forma poderosa hoje aqui. E você aí no teu lugar, você esquece quem está do teu lado. Pastor, estou vivendo numa guerra, parece uma guerra sem fim, mas eu creio na palavra que está saindo da boca do profeta do altar, que o meu Deus está interrompendo. Fecha os teus olhos e levanta uma das tuas mãos para o alto. Somente você que está vivendo uma guerra, eu vim te dizer que o Deus que te viu e que contemplou o que planejaram contra a tua vida, está interrompendo todas as ameaças do inferno. Toda a fúria do inferno está sendo interrompida esta noite. Toda a fúria de Satanás está sendo interrompida sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos. Eu vim te dizer que um decreto novo está sendo estabelecido por Deus a teu favor. Eu vim te dizer que esse tempo vai ser o tempo do riso. Esse tempo vai ser o tempo em que você vai acumular vitórias. Esse tempo vai ser o tempo que as revelações dos céus virão sobre a tua vida, e Deus se manifestará, e Jesus será engrandecido quando a vitória chegar na tua casa, na tua vida e diante dos teus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo, diga assim: eu recebo a interrupção de todas as lutas que vieram contra a minha vida. Diga assim: a partir de hoje, lutas cessem pelo poder do nome de Jesus. Tem uma outra coisa aqui no capítulo 6, a partir do versículo 8, que também vai revelar a gente. Qual seria, pastor? A ideia é: se Deus dá a Eliseu o planejamento do rei da Síria, de Ben-Hadad, contra Jorão, agora que
o rei está planejando contra Eliseu, será que Deus também não deu a revelação? Claro que deu, eu já te respondo. E por que ele não foi para Samaria, tida como uma cidade fortificada? Para você ter uma noção, em Samaria, o exército não consegue entrar, eles vão sitiar, eles vão ficar ao entorno, mas não conseguem entrar em Samaria. Eliseu teve tempo o suficiente para sair de Dotã, guarda isso, e para entrar na cidade fortificada e não ser capturado por Ben-Hadad e seu exército. A pergunta é: se ele recebe a revelação, por que não foge para Samaria? Eu vou te responder, e essa resposta é muito para você que veio hoje aqui, e ela está bem anotada aqui, porque quem está dentro da vontade e do controle de Deus, realizando a sua obra, torna-se imortal diante dos adversários que vão se levantar até que a obra se complete. Deixa eu repetir isso: aquele que está fazendo a vontade de Deus e que está no centro do querer do Senhor, desenvolvendo uma obediência a respeito daquilo que te está sendo dado e revelado, torna-se imortal. Pisarás em serpentes e escorpiões, e dano nenhum vos causará. Beberá, comerá alguma coisa mortífera, mas Deus vai te dar o escape, o socorro e o livramento. Deixa eu falar o que o Espírito Santo acabou de soprar aqui, não foi o ponto, é o Espírito Santo. E ele disse assim: tem gente que tem passado mal, porque comeu algo que foi oferecido a uma entidade, te ofereceram isso no trabalho, e de lá para cá algumas coisas vêm sido talvez difícil de você entender, você vem se sentindo mal, mas Deus hoje está dizendo: eis que vos dou autoridade e poder. Deus está dizendo: nenhuma obra contra a tua vida permanecerá. Deus está dizendo: nenhuma arma forjada prosperará. Deus está dizendo: eu estou quebrando todo jugo, todo olho grande, toda inveja, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria. Tu está lá, mas tu não está entendendo. Tu, no meio dos seus, você é diferente, e ser diferente é isso aí, é carregar a presença para onde quer que você for. Deus está dizendo: vou te dar escape, livramento. Só tem um detalhe, Murilo. Qual é o detalhe, pastor? Se você permanecer no centro da minha vontade. Só tem proteção para quem está no centro da vontade de Deus. Só tem proteção para quem está fazendo a vontade de Deus. Só tem proteção para quem está no lugar certo. Samaria era fortemente fortificada, mas Dotã é o lugar que no hebraico é conhecido como lugar das duas fontes, no aramaico é conhecido como lugar dos dois poços. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O inimigo está chegando, depois de uma ordem do rei, e ele vai chegar à noite. Repita comigo: vai chegar à noite. Isso aqui me preocupa. Por quê? Porque se você não estiver cheio, pode ser que você seja presa para os seus inimigos. Um exército, não é o exército total dos sírios, é um exército pequeno, cercou Dotã, e agora eles estão se mobilizando durante a noite. Pastor, por que a noite? Porque o dia revela, irmãos. Todo traidor precisa de uma noite para trair. E existem noites que enquanto você está dormindo, o teu adversário está cercando, está tentando, está planejando, você está entendendo? Está tentando de alguma forma. Aonde ele está? Em Dotã, lugar das duas fontes.
A cidade está completamente cercada, e o texto diz que o seu moço, vê se tu identifica esse versículo para mim, pastor. O Mateus vai acordar bem cedo. O moço vai acordar cedo. Isso aqui não é difícil, irmãos, da gente entender. E eu vou te explicar aqui, porque não está escrito, mas vou te dar a hermenêutica do texto. O moço vai acordar cedo e vai sair. Qual é o objetivo dele? Ele precisa ir buscar água. Isso aqui está um grande segredo. Tendo-se levantado muito cedo, o que acontece com ele? Ele se levanta muito cedo. Me ajuda, vai. Ele se levanta, já é um excelente sinal. O jovem que acordou cedo, um bom sinal. O que ele vai fazer? Ele vai nas fontes, ou em uma das fontes, trazer água. Porque qual era o costume? O costume era deitar água nas mãos do profeta. Quem é o profeta? Eliseu. Me ajuda, quem é o profeta? Não pule etapas. Repita comigo, diga assim: Senhor, me ensina a não pular etapas. Está cheio de gente querendo pular etapa, irmãos. Que é água nas mãos, sem ter servido outrora. No capítulo 3 do segundo livro dos Reis, no versículo 11, vai dizer que Eliseu, ele é conhecido como aquele que deitava água nas mãos do profeta Elias. Então deixa eu te falar a ordem natural no mundo espiritual. Deita você primeiro a água, sirva primeiro, para que depois alguém te sirva. Aprenda a ser submisso, servo, porque depois disso alguém vai te servir. Irmãos, eu louvo a Deus, porque das igrejas da onde eu passei, não foram muitas, posso contar no dedo, talvez 3. Eu fui literalmente aquele que deitava água nas mãos dos meus pastores de forma incansável. De forma deite água nas mãos do teu líder, porque amanhã alguém vai deitar água nas tuas mãos. Sirva, porque amanhã alguém vai se levantar por Deus para te servir. Entenda, porque isso aqui é a lei natural das coisas. E agora esse moço, ele está saindo para ir buscar água. A atitude é nobre. Só que eu vim te dizer algo aqui: não adianta acordar cedo o servo que não tem visão. Deus está dizendo assim: tem muita gente querendo fazer a obra de Deus no peito e na marra, sem unção, sem a capacitação. Não adianta levantar cedo para aquele, ou acordar cedo aquele que não tem visão. Tem gente sem visão querendo servir, mas não tem problema não, porque tu chegou numa noite aqui em que Deus vai abrir a visão. Não tem problema não, porque tu chegou numa noite aqui em que Deus vai fazer milagres. Quem não tem visão, qualquer coisa te frustra, qualquer coisa te para, qualquer coisa te deixa entristecido, qualquer coisa te abala. O crente é aquele que vai para a glória, o crente é aquele que vai morar no céu, o crente é aquele que se alegra quando o outro está sendo honrado. Esse é o crente verdadeiro, o lavado e o remido. O crente é aquele que se alegra, irmãos. E Deus está dizendo assim: não podemos mais ser meninos. Mas acordou cedo, mas não tem visão. E o profeta está dormindo. E o profeta está dormindo. E o profeta, então tem um moço que acorda cedo, bom sinal, mas não tem. Enquanto na cidade, enquanto ela está completamente cercada, tem alguém que tem visão e que está dormindo. Você não entendeu? Eu te explico. Existe um homem por nome de profeta Eliseu. O cara que detém a visão está dormindo. Está dormindo por quê? Porque ele entende o Salmo 127 no seu versículo de número 2. Quando você entende o poder das Escrituras, o poder da palavra, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer do pão que penosamente granjeastes aos teus amados. Ele dá enquanto dorme. Deus está dizendo: pode descansar que eu vou fazer, pode descansar que eu vou trabalhar,
irmãos, tem gente desligada hoje aqui no culto, mas não tem problema não. Eu vim aqui te dizer que Deus vai abrir a tua visão e vai te dar, entregar nas tuas mãos uma vitória essa noite. Estou terminando. A Bíblia diz assim, que ele vai orar. No versículo de número 16, o texto vai dizer assim, no capítulo 6: então respondeu: não temas. Qual é a palavra para hoje? Vamos lá, qual é a palavra para hoje? Não temas. Me ajuda, porque mais? Irmãos, vocês têm que levantar aqui, vocês têm que entender isso aqui no mundo espiritual, irmãos. Pelo poder do nome de Jesus, compreenda isso hoje. Vai, lê comigo. Ele respondeu dizendo: não temas, vai. Vamos lá. Eliseu respondeu para o moço, quando estava temeroso, ele disse: não temas, vai. Porque mais? Fala isso agora para você mesmo. Não é para o irmão que está do teu lado, é para você mesmo. Diga: Alexandre. Aí você vai falar o teu nome, vai. Alexandre, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Repita só mais uma vez. Diga: Alexandre, eu estou falando o meu nome, você fala o teu. Não temas, porque mais são os que estão do que os que estão. Versículo 17, depois que ele dá uma palavra de ânimo, ele vai orar. O que ele vai fazer? Ele vai orar. E ele disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Isso aqui é lindo, porque ele vai orar. Ele não vai dizer: Senhor, acalma o coração dele, acalma o coração dela, acalma a mente, acalma a tempestade. Não, Eliseu vai orar e vai dizer assim: Senhor, se possível, toma-o de fé, para que os olhos dele possam se abrir. Senhor, ele caminha comigo, mas não tem fé o suficiente. Ele caminha comigo, mas vive as mesmices durante anos de sua vida ininterruptamente. Mas Deus, se tu aumentar o nível da fé dele, se tu aumentar o nível da fé dela, ela vai ver o que nunca viu, ela vai contemplar o que nunca contemplou. Deus quer me usar hoje para dizer para você que o Senhor está abrindo os teus olhos. Não é simplesmente alguém que vai ver coisas comuns, não. Deus está dizendo: a partir de hoje eu vou abrir os teus olhos para você entender o que são as coisas sobrenaturais. Você entendeu? Diga amém. Mas eu caminho e finalizo. Esse texto diz que ele vai orar duas vezes. Na primeira vez, ele vai orar e vai dizer assim: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que veja. Na segunda oração, ele vai orar e vai dizer assim: Senhor, toma-os, eles quem? Os meus inimigos, por uma cegueira. A primeira oração ele pede para abrir os olhos. Na segunda oração ele pede para fechar os olhos. Segure isso aí, porque é a finalização. Então deixa eu repetir isso de novo. Na primeira oração ele vai dizer para o moço orar ao Senhor e vai pedir: Senhor, abre os olhos do moço. E eu creio que Deus abriu os olhos aqui. Você também crê? Diga amém. Na segunda oração ele vai virar e vai dizer assim: Senhor, fecha os olhos dos meus inimigos. Pastor, o que eu aprendo com isso? Que palavra tem poder no mundo espiritual. Agora, os inimigos foram tomados de uma cegueira. Eu preciso aplicar o texto da forma correta. E não estou aqui desvalidando o texto, eu estou indo no original da palavra. E quando o texto fala a respeito de uma cegueira, não é alguém
que foi tomado de um impedimento de 100%. Não. É um exército em que teve as suas vistas escurecidas. Por quê, pastor? Porque se fosse uma cegueira absoluta, eles não iam poder seguir Eliseu. E o texto diz que eles vão seguir Eliseu, sem saber que Eliseu é aqueles a quem eles vieram procurar. Então deixa eu te falar isso aqui, porque isso aqui é a gente entender. O que vai acontecer aqui, pastor? O Senhor vai escurecer as vistas dos inimigos, ao ponto de quê? De que eles vão verem vultos. E agora vai se apresentar Eliseu. Qual é o propósito disso tudo aqui? Eu libero aqui aquilo que é a finalização da minha mensagem. Eliseu podia ter dito: Senhor, destrua os meus inimigos. Só que eu te falei que Eliseu vem num cício suave, numa brisa suave. Ele é a representação daquilo que Deus faria como sucessor de Elias. E Elias o cara, o pai dos profetas. E Elias, pastor, Elias é conhecido como o trovão. E Eliseu, uma brisa suave. E Elias, pastor, diante do Carmelo, matou os 450 profetas de Baal e os 400 de Azir, 850 homens. E Eliseu: Senhor, só escurece a vista deles. Pergunta: por que, pastor? Porque Eliseu entendeu que profeta não foi chamado para matar, profeta foi chamado para trazer uma palavra de vida. Aqui nesse texto a gente começa a aprender que Eliseu vai dizer: Senhor, tome-os de uma cegueira, escurece, Senhor, os olhos desses homens. Senhor, porque eu vou ser o instrumento agora. Eles vão se surpreender, porque quando tu abrir os olhos dele, eles vão estar dentro de Samaria, e eles vão estar cercados pelo exército de Samaria. Podiam ter sido mortos, mas não foram mortos. Deus está dizendo assim: tem gente que tu acha que vai pagar um alto preço, mas Deus está dizendo que o Deus da misericórdia foi contigo e vai ser com essa pessoa também, tá? O Deus da misericórdia te abençoou, vai abençoar ele também. Tem gente que até deveria pagar um preço alto, mas Deus está dizendo: eu vou entrar e deixa, porque quando eu entrar eu vou fazer com que a minha misericórdia recaia sobre eles. Deus está falando de um tempo em que os maus também terão oportunidade de se converter. Deus está virando e está dizendo: vou tocar, vou fazer. Mas pastor, o que isso aqui tem a ver com a minha vida? Eu encerro nas minhas duas últimas frases. Deus está colocando portas aonde só tinha um muro, e anjos aonde só tinha inimigos. Ele vai abrir os teus olhos só por um motivo: para quê, pastor? Para que a partir de hoje você contemple como funciona o mundo espiritual. Porque se haviam carros e cavalarianos e anjos incontáveis, por que esses anjos não desceram e não exterminou o exército inimigo dos sírios? Deus está dizendo: sem visão espiritual, que eu vou falar aqui é forte, hein? Tem gente aqui que, se Deus não abrir hoje a visão espiritual, não sustenta mais um ano na obra, e amanhã vai querer dizer que a culpa é de A, de B, de C, de D,
de fulano, de Beltrano ou de Ciclano. Por quê? Porque está levando a obra com a força do seu braço. Mas Deus hoje te trouxe aqui para abrir os teus olhos espirituais, para que você não definha, não fique na beira do caminho. O Senhor está dizendo: contempla. O Senhor está dizendo: quem eu tenho colocado aí, quem Deus tem colocado é o anjo da igreja. Já olhou para ele? Já viu que ele tem buscado de forma incessante. Por que tu não começou a buscar? Por que um detalhezinho tira você do propósito? Porque se o teu sonho maior não é esse que você está vivendo hoje, o teu sonho maior é de coisas maiores e coisas milagrosas. Deixa eu falar uma coisa para você: comprar uma casa, irmão, se tiver nome limpo e se tiver uma renda, não é milagre. Comprar um carro com nome limpo e uma renda não é milagre. Milagre, irmãos, é quando mexe com o mundo espiritual. Deus está virando para você e está dizendo: essa igreja precisa aprender a viver de milagres, porque vão ser os milagres dos céus que vão reger as nossas vidas, vão ser os milagres dos céus que vão atrair pessoas. E quem Deus quer, ou quais são as vidas que Deus quer operar? Lá atrás, é isso que é milagre. Milagre é isso, irmãos. Milagre é muito mais do que as coisas naturais. Milagre é Deus fazer da estéril mãe de filhos. Milagre é Deus curar o cego, é Deus libertar o cativo, é Deus libertar o algemado, é Deus tirar da escravidão aquele jovem que está lá no meio do tráfico de drogas, que diz: não vou sair. Vai sair sim, porque Jesus está entrando. Milagre é isso. A igreja precisa aprender a viver de milagres, a não dar um passo se não for por milagres. Como que eu faço isso, pastor? Só se Deus abrir os seus olhos espirituais. Mas eu quero te dizer, irmãos, não sou melhor que ninguém, mas eu sei a unção que eu carrego, e eu quero dizer que Deus vai abrir olhos espirituais aqui, em nome de Jesus. A partir de hoje tu nunca mais vai ser o mesmo. Tu nunca mais vai olhar para as coisas com naturalidade. Quando o inimigo se apresentar, você vai dizer: ei, inimigo de minha alma, nunca mais tu terá poder sobre a minha casa, a minha vida, a minha mente e meus pensamentos. Deus não quer que você fique aí um dia animado, no outro desanimado. Um dia Deus quer que você seja alguém que decida servi-lo de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando, pastor? Hoje, amanhã e depois. Hoje. Suas mãos e diz: eu quero aprender a viver de milagres. Diga assim: o diabo não vai me distrair com coisas pequenas. Diga assim: o diabo não vai me distrair com bênçãos que já são minhas. Sabe o que Deus fala comigo? Existem bênçãos que já são nossas. É alguém que vai lá no pé de uma árvore e pega de um fruto. É teu, irmãos. Mas o que Deus quer operar é milagres no nosso meio. O que Deus quer tirar de nós é carnalidade. O que Deus quer introduzir dentro de nós é espiritualidade. O que Deus quer fazer com que essa igreja entenda é que num tempo de travessia, eu tenho visto um esmurece aqui, outro esmurece aqui. Eu vim te chamar para ser Arão e Ur, ainda antes do dia amanhecer, ou seja, só depois do dia amanhecer eles soltaram os braços de Moisés. Está lá em Êxodo 17, a partir do seu versículo de número 8. Deus está chamando uma nação forte, um povo guerreiro, um povo que marche, um povo que não olhe para as dificuldades. O pastor não pode olhar para o lado e não ver você. O pastor não pode olhar para o lado e não ver você firme. Não é não te ver, às vezes eu te vejo, mas não te vejo bem, não te vejo firme. Mas pastor, a Bíblia fala do dia mau, sim, mas a Bíblia também diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poder suportar o dia mau. Quem está com a armadura de Deus resiste o dia mau, irmãos. Esse é o Deus poderoso.
Esse é o Deus que servimos. Arão e Hur. Vira para alguém próximo de você e diga assim: Deus te quer como Arão e Hur. Diga: Deus te quer como Arão e Hur, sustentando os braços do homem de Deus. Eu amo porque Paulo vai dizer assim: que os homens sejam experimentados. Eu amo isso, ser experimentado. E Deus é um Deus que nos experimenta, que olha para nós e nos forja. Por favor, repita comigo: essa noite é noite de sermos forjados no fogo do Senhor. Vão sair daqui pessoas fortes, valentes, mais crentes do que antes, lavados e remidos, guerreiros, combatentes, daqueles que olham e entendem o que está sendo requerido de você. Sabe por quê que o inimigo tem trabalhado em muitas mentes? Eu vou te dizer o porquê. Isso aqui talvez eu era para falar só para os trabalhadores, porque ele sabe que esse tempo é um tempo de travessia. E no tempo de travessia, o que mais o teu inimigo quer é que o teu pastor olhe para o lado e diga assim: cadê? Cadê? O que tem te vencido? O que tem te paralisado? O que tem te tirado da presença? A partir de hoje tudo isso vai ser exterminado da sua vida, porque Deus vai te dizer: filha, olha como funciona o mundo espiritual. Por favor, se coloquem de pé em nome de Jesus.